te pedimos para que o Senhor faça com que não falemos com nossas próprias palavras, mas que sejamos inspirados pelas tuas palavras, meu Pai. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. A gente vai fazer o sermão hoje, tá muito está a palavra. E a gente queria primeiro contar para vocês, compartilhar o porquê a gente tem tomado essa decisão de fazer toda essa programação hoje. Como vocês sabem, nós somos daqui. Nós somos duas semanas atrás, nós tivemos um pouco seguro, quando estávamos no Salera. Foi o nosso último evento, pessoal, tivemos seguro. Então foi um evento muito especial. E graças a Deus, nossos adolescentes voltaram transformados pela palavra, tomados pelo Espírito Santo. E nós voltamos para cá com essa motivação de vamos trazer um pouco disso para cá, vamos fazer um ministério mais azul. E a gente estava, sabe quando você vai para o primeiro encontro, você é muito emocionado, já quer casar com a pessoa? A gente estava nesse nível, a gente chegava aqui, fomos ter o primeiro encontro com Cristo, vamos casar com Cristo. A gente estava nesse nível. Aí, como a gente estava muito animado, a nossa solução para manter isso sempre vivo era o quê? Vamos fazer um evento. A gente vai fazer um evento aqui, semana que vem outro, a gente está com mil eventos na cabeça. E era aquela coisa, a gente não estava entendendo quanto. E no para que eu vou assim, do WhatsApp, tem alguns poucos adolescentes, a gente começou com fazer um comentário, mandando um evento, falar, vamos fazer outra coisa. E teve uma quarta-feira que a gente veio para a igreja, alguns adolescentes, e Tia Alana chamou nossa atenção para isso. Ela falou que era muito importante de ter isso vivo dentro de nós, mas que isso só continuaria com uma comunhão contínua com Deus todo sobre dia. Então, a gente parou para pensar um pouco e a gente chegou à conclusão que seria melhor fazer esse evento hoje com esse grupo inteiro feito pelos adolescentes. Foi uma ideia que surgiu dos adolescentes, foi dirigido pelos adolescentes, ministrado aqui com apoio de algumas pessoas que, assim no final, não precisa agradecer. Mas foi muito especial para a gente fazer isso, até para nós mesmos termos noção do que a gente pode fazer, porque às vezes a gente esquece um pouco disso. E chegamos à conclusão que seria para isso aqui, porque seria uma mensagem não só para os adolescentes que estavam na Salera, mas também para os que faltavam na Salera e para os adultos que estão aqui, para eles sentirem o corpo que estão sentindo agora. E era uma preocupação de que isso seria algo muito passageiro. Então, chegamos à conclusão que seria melhor fazer esse programa. A gente percebeu que essa mudança precisaria ser feita de dentro para fora quando a gente viu que nós, adolescentes, a gente só tem tido atitudes em comunhão com Cristo em momentos muito extremos. Da última vez que a gente viu esse exemplo foi na enchente, quando a gente viu adolescentes atuando em grupo aqui na igreja, de várias pessoas, e tendo uma maior comunhão com Deus. E é muito fácil estar do lado de Deus em momentos difíceis. É muito fácil pedir. E a gente também fez esse momento oposto, como no Salera aqui. E também é fácil estar com Deus em momentos de euforia, em momentos de felicidade. E a gente percebeu que na quarta-feira, conversando com o Tia Alana, que a gente não pode ter uma fé dessa forma. Ter uma fé tida só em momentos ruins ou em momentos muito bons. A gente precisa de comunhão todos os dias. Amém. Não pode ser algo superficial, mas surgir apenas nos existentes. Um vinho, então, uma euforia que domina todo mundo. E a gente percebeu que a nossa geração, nossos adolescentes em geral, são adolescentes que têm uma fé muito morta-viva. A nossa geração em si é uma geração egocêntrica. Eu acho que é o meio que acontece todas as gerações, mas não ser algo separado. A nossa geração tem sido uma geração que tem tudo nas mãos, porém não utiliza dessas coisas. A gente tem olhado muito para si mesmo e nunca para as outras pessoas. Eu digo isso porque desde pequena eu sou encaminhada ou para cantar, ou para fazer as boas-vindas. A Natália pregou com 6 anos, se não me engano. E a gente não utiliza dessas coisas hoje em dia. A gente só está olhando para as coisas que serem como símbolo das atenções ou que vão nos atribuir algo. É uma geração extremamente egocêntrica. E ela preza muito eu. Como a minha imagem vai ficar diante disso? Quando a gente para para pensar isso, a gente pode refletir, por exemplo, na escola esse ano, a gente estudou muito sobre humanismo, conceitualismo. E é uma
são culturas que são muito presentes na atualidade quando a gente para de saber de compromisso, que era como os vícios eram muito glorificados. As pessoas se prezavam muito por isso. E é algo que tem acontecido muito na nossa geração. E, de certa forma, isso tem entrado nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, adultos, que, sem perceber, as vezes acabam sendo demonstradas pela nossa igreja, porque a nossa igreja é uma reflexo da sociedade, nós somos a sociedade. Então, isso é algo que precisa ter uma atenção. Nossa igreja tem muitos jovens, somos muito privilegiados por isso. Nós temos uma igreja repleta de jovens. E uma igreja que tem jovens é uma igreja que tem vida. Ninguém se chama para você. É uma igreja que traz qualidade, uma igreja que tem jovens. E graças a Deus, nós usufruímos esse privilégio de termos muitos jovens. E não apenas jovens, mas jovens líderes. Mas também temos muitos adolescentes. E os nossos adolescentes, eles, apesar de estarmos numa quantidade muito grande, principalmente antes de irmos para esse celebra, era muito comum de perceber o quanto nossos adolescentes são apáticos, o quanto eles aceitam tudo que está aqui e não se envolvem da forma como deveriam. E a gente entregou os versículos no início da igreja, do culto, para alguns adolescentes. Se alguém pegou o Eclesiastes 4:13, eu vou pedir que essa pessoa se levante e leia esse versículo, por favor. Quando a gente para para pensar sobre isso, é mais importante a gente ter pequenos jovens e poucos jovens adolescentes envolvidos na missão, entregues verdadeiramente a Cristo, do que uma legião de jovens que você já não tem o controle por conta que eles não estão aqui porque eles têm um objetivo com isso. Eles enxergam a missão, eles apenas estão aqui por estar. Do que realmente essa legião que Jovens que não se importam. E a gente está muito acostumado com o legado. Eu falo por nós adolescentes. A gente tem muito privilégio de ter tia Lone nas nossas vidas. E a gente se acostumou com isso, porque era raro a gente estar à frente de algum evento ou de uma programação. E quando fazia, a maioria era de má vontade. Então, a gente estava acostumado a olhar para si mesmo e não se entregar a Deus ou fazer as coisas de Deus para agradar. Quando a gente para para refletir sobre a nossa geração, é uma geração que tem uma tendência muito grande a se questionar o porquê de tudo. E eu acredito que isso seja uma consequência das gerações passadas, porque os antigos adolescentes, bem passados, bem docentes, a gente percebe que grande parte deles não tinha um espaço muito grande para existir esse questionamento. E por conta disso, isso acaba sendo reprimido durante muito tempo e aflorou muito na nossa geração. E o questionamento é algo importante porque nós não podemos aceitar tudo que é dito por regra, nós precisamos averiguar, entender o porquê daquilo, a origem, e realmente precisa existir esse questionamento. E hoje em dia, grande parte desse questionamento é visto como drama. Isso, e precisa ser algo que você tenha atenção. Porque o questionamento que ele não é saciado dentro de casa, dentro da nossa igreja, também na nossa casa, o questionamento que não é saciado dentro dos filhos de Deus, em algum lugar ele vai encontrar uma resposta. Porque se a pessoa não se questionar, alguém irá questionar ela. Provavelmente uma resposta errada. A gente vê um exemplo disso quando as crianças de casa perguntam de onde vem os bebês. E quando os pais não respondem, eles encontram uma resposta, ou seja, uma resposta correta para a idade deles, uma resposta totalmente errada. Uma menina de pessoa, tudo estou é pronunciar essas questões. Mas a nossa geração, justamente por ser uma consequência disso, está falando demais. É muito difícil a nossa geração entender o assíduo do Senhor. Porque a gente precisa compreender que algumas coisas que a gente só compreende com a maturidade. Alguns questionamentos não vão ser saciados agora. Mas depois que você estiver mais velho, você vai ter maturidade suficiente para entender o porquê daquilo e ter essa resposta. Tem um exemplo muito bom disso que quando a maioria de vocês, assim, adultos, estavam assim no ensino médio, oitavo, sétimo ano, os professores tinham um costume muito grande de passar a chave de assistência comparativo. Passava, enfiava no cascudo das crianças e tinha que ter uma chave da cidade. Mas se você for pegar um livro desse para você ler hoje em dia, você vai ter uma compreensão maior, você vai entender a mensagem do que ele quer dizer, conseguir refletir sobre o que está escrito. E é isso também com a Bíblia, porque jovens é difícil ter essa maturidade para entender realmente o que está escrito ali. Mas com o tempo isso acontece. Então é preciso partir de jovens essa compreensão também de que algumas respostas estão chegando agora, de que, em alguns pontos, é
A gente vai ler esse aqui porque é muito grande, aí a gente vai ler esse aqui. João 21, do versículo 1 ao 12, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos na margem do mar de Tiberiades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal qual era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram ao barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam um dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se moveu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. O que a gente quer chegar com esse versículo, onde a gente quer chegar, é que muitas vezes, principalmente nós adolescentes, temos nos questionado sobre as coisas que Deus nos fala, sobre as respostas que Ele nos dá. E é um erro muito grande da gente achar que a resposta sempre vai vir de imediato. E sempre se questionar se a resposta realmente está vindo de Deus, em vez de só aceitar o ensinamento do lado direito. Eu acho que isso reflete muito na questão do livre-arbítrio que eu comecei. Porque eu fui aqui um pouquinho, mas uma conclusão que a gente já tinha ensaiado quando a gente fala do livre-arbítrio, a gente acha que é uma conclusão do que é ensinado, tanto dentro de casa, porque a gente não isso, mas inicialmente o texto é não então, a gente está buscando aqui duas visões diferentes. Tanto a visão do adolescente quanto a visão do adulto, que divergem com muita frequência, mas precisa existir essa discussão sobre eles. Então, grande parte disso aqui vai acabar sempre voltando para como coisa mais de lá, e a gente vai sempre estar puxando mais essa esfera. Quando a gente fala que tem importância do livre-arbítrio, é porque quando a gente reflete algumas coisas aqui de nós, justamente por adolescentes não estarem estimulados a fazer esses questionamentos, fazer ginásios, não ter o controle muito grande, quando a gente fala sobre isso, eles acabam aceitando demais ou questionando demais isso perto do controle. Quando a gente fala principalmente de adolescentes de berço, precisa existir uma devida importância a isso, porque até mesmo coisas extremamente importantes como o batismo, trabalho de comunhão, é algo bem banal entre os nossos adolescentes, porque quando a gente entra na puberdade, a partir dos 10 a 12 anos, a gente entende que aquele é o momento que a gente vai se batizar, já é isso. E de certa forma isso deixou de ser uma escolha. E é importante que isso seja sempre um livre-arbítrio, que parta dele, e que ele não que tem essas dúvidas, será que eu vou decepcionar? Será que eu preciso fazer isso? Mas que ele entenda que é Deus que está chamando e que ele precisa fazer. Então, não existe uma cobrança em cima disso. Não deve ser algo imposto. Então, não deve ser algo imposto. Quando a gente aqui tem duas visões sobre o batismo. A Ana Francisco com 11 anos. E eu, que desde criança
uma pressão, desde que nossos amigos começaram a se realizar, de que deveria ser algo que todos deveriam fazer naquela determinada idade. E eu até pensei em fazer isso no meio da emoção, achar que eu estava considerada na mãe do movimento, experiência de pressão. E, de certa forma, quando a Lourdes se batizou, ela sentiu essa pressão. E depois, ela repensando se ela realmente deveria ter se batizado nesse momento. Não que seja algo político, se incentivar as crianças, os adolescentes a tomarem essa decisão, está sempre dando apoio a elas para isso. Mas é algo que se reflete muito e isso tem gerado consequência nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Porque eu, por exemplo, quando eu fui me batizar, eu não fui porque eu tinha tido muito no Cristo, porque eu sentia que era morrer. Mas todos os meus amigos foram batizados, só eu não fui. Então eu fui e tomei essa decisão. Quando eu cheguei em casa, eu fiz sério. Nossa. Então é bom te ter a importância de que essa mudança precisa acontecer com a gente, com nossos irmãos, com o tratamento com as nossas crianças, porque quando a gente fala sobre isso, é um assunto muito delicado, é importante você falar, ter essa conversa, esse estímulo, mas existe sempre, eu acho que, um limite de até onde você pode chegar, de como você precisa. E é importante ter esse cuidado, não só antes do batismo, mas depois também. Depois, porque as pessoas, às vezes, principalmente com os berços, a gente tem essa noção que eles sabem muito, então às vezes não tem essa preocupação, mas muitas vezes a gente descobre depois. Eu fui descobrir a Santa Ceia na casa do tio Val, não consegui, com uns 3 anos eu consegui me batizar. Então, é bom ter essa noção de que precisa se ensinar com as nossas crianças, com os adolescentes, e que assim que a pessoa se batiza, também precisa, porque às vezes não basta conhecer apenas as regras da igreja, apenas o cristianismo, assim, e aquele resumo. Mas C.S. Lewis, ele fala nos seus livros que o cristianismo ele é um convite ao intelecto. Então precisa ser estimulado o conhecimento não só das nossas regras, mas da nossa igreja, do cristianismo em si, de tudo que está referente a Deus também, do que está fora disso, porque nós precisamos ser estimulados a isso, tanto os nossos adultos quanto as nossas crianças. Esse conhecimento é necessário que nós, principalmente nós adolescentes, precisamos saber o que a gente deve fazer e o que a gente não deve. E Deus fala que tudo nos é isso, porém tudo nos convém. E quando Deus fala sobre isso, a gente tem que entender que não nos convém e por que não nos convém. E aceitar isso de bom grado. A gente volta aqui para o que a gente sempre está falando aqui, né? Que tudo sempre parte de uma estrutura familiar. E quando a gente vê, eu acho que a gente chega em Deuteronômio 6, 5, 6 e 7 com alguém. Se tiver com alguém, pode levantar para falar. De todas essas palavras, que hoje lhe ordeno, que estejam no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A gente achou importante trazer esse versículo aqui porque ele frisa bastante a importância de existir uma conversação dentro de casa, de ter esse momento na mesa, cara a cara, a gente se despir um do outro, se mostrar, ter essa sinceridade. Isso tem instituído desde sempre, porque quando a gente vai pensar sobre isso, eu, por exemplo, assim, eu acho que é muito difícil para uma pessoa ela ter realmente com Cristo quando ela não está em paz com a situação da sua vida, quando ela está em paz dentro de casa, não tem essa conversação. Porque algumas coisas a gente só tem maturidade para compreender o porquê disso, porque aquilo, quando a gente tem maturidade para entender o porquê dos nossos problemas, a origem deles. E isso é muito importante ter esse momento até para facilitar, de certa forma, para nossas crianças, para futuramente elas estarem mais bem resolvidas, não só com a própria vida, mas também com Deus. Esse relacionamento de eu posso dizer, é um relacionamento raro, porque ultimamente cada um tem olhado para o seu próprio umbigo, digamos assim. E a gente, o tema foi oposto, porque cada um tem olhado para a sua própria visão, não tem se conectado com o mundo. É importante ter essa relação, esse conhecimento do outro. Quando a gente estava em Porto Seguro, a mãe do pastor Hugo
tem acontecido muito nos dias atuais, porque eu vejo que esse relacionamento não tem acontecido em casa. Não tem oportunidade de casa. As pessoas têm subestimado a importância desse convívio, desse relacionamento. Os adolescentes olham muito para os próprios problemas e os pais têm isso como drama, porque a unidade é muito grande, e os pais declararam os próprios problemas e não está entendendo que realmente já passaram por aqui. A gente entende por que disso, né? Porque para adolescente, assim, a gente acha que tudo é muito grande, porque até agora foi aonde a gente chegou. Então, pra gente isso é o maior até agora, então é algo muito grande. Mas para um adulto que já passou por tudo isso, ele acha que é muito pequeno, então ele subestima, mas se você tinha essa idade, você também pensava isso. Então, essa importância que a gente quer trazer aqui, de existir, porque por mais que sejam visões que vão sempre existir de emergência, Precisa, é uma necessidade ter uma conversação e um meio termo disso, até porque a igreja ela precisa dessas duas visões, tanto de uma visão mais tradicional, alguém mais conservador, quanto de alguém mais progressista, alguém que tem uma nossa frente sobre essas coisas, porque é esse equilíbrio que mantém a nossa igreja. E o versículo foi Efésios 6, 1 e 2 e Efésios 6, 4. Olha o versículo 4 também, por favor. A gente trouxe esses versículos porque a gente quer falar novamente a importância de existir sabe quando você dá aquele passo para trás, né? Um pouco de você. Precisa existir isso dos dois lados. Tanto dos pais que têm essa visão com seus filhos, ter essa compreensão com eles, não provocar essa raiva com os filhos, e também os filhos dele, que os pais, eles, de certa forma, eles sabem mais. A gente pode achar que não, mas em algum momento ele vai saber mais que a gente vai acontecer de certo, pode ser difícil de aceitar. E precisa existir essa aplicação de ambos os lados. Precisa existir uma compreensão de ambos os lados, porque muitas vezes os adolescentes podem achar que os pais estão sendo rigorosos demais, que eles estão invalidando os ideais deles, e os pais podem achar que, de certa forma, os questionamentos são um certo desrespeito. É difícil porque esses questionamentos causam muita ira em algumas famílias, então é importante também isso. Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, eu acho que Esse versículo, ele fala exatamente sobre o que a gente falou. Se existe esse questionamento dentro de casa, e se você sana essas dúvidas, essa criança não se desviará dos seus ensinamentos. esse versículo todo mundo aqui conhece, falando sobre isso, porque a gente usa muito quando tem apresentação de criança, né? Chega aqui, toda aquela cerimônia luz, a pessoal da mistura da criança. E estamos sempre assinando esse compromisso de ajudar os pais na criação dessa criança. E é um compromisso que precisa ser cumprido. Não sei se E a gente também tem outros versículos aqui, mas a gente não sei se entreguei, mas é famoso, alguém recebeu 1 Timóteo 5,8 e Efésios. Por que a gente usou esses versículos, né? Porque às vezes a gente ignora a importância de ter um olhar de compaixão com o seu irmão, de olhar, de entender, de perdoar os seus irmãos, não só em casa, mas também na nossa igreja, porque nós somos uma família, somos todos filhos de Deus. Então precisa existir essa conversação, ter esse olhar de compaixão com o seu irmão, essa compreensão para o irmão sempre necessitado do seu lado. Porque a gente é responsável por aquele mundo. E uma igreja que não tem essa comunhão entre os membros, entre os filhos de Deus, é uma igreja que tem um prazo de validade, uma hora ela vai acabar, vai existir muitos conflitos e uma hora vai perder o controle. No versículo que a Clarinha leu, ele fala sobre aqueles que, se você não cuidar do seu irmão, da sua família tem despreza, né? Quem não tem, ignora esse cuidado com seu irmão. E a gente colocou isso porque às vezes a gente subestima isso, a importância de você cuidar do seu irmão, dentro de casa ou fora, de estudar. Porque quando a gente fala mesmo sobre a criança, a primeira igreja dela vai para casa, né? E quando ela vai para casa, ela vai para a igreja, ela precisa ter essa visão desde cedo, os adultos precisam ter esse olhar de manutenção. E é um tema que a gente estava com muita dificuldade de falar sobre, porque a gente fala assim, como tinha
a gente queria falar e eu reprimia tudo. Então, foi muito difícil, estava muito nervoso. Foi uma semana inteira de oração, de jejum. A gente falando para um e para outro, sabendo que a gente estava falando de errado. Foi bem confuso. E igual o princípio que a gente deu antes, foi Deuteronômio 6, versículo 6 e 7, ele fala sobre a importância disso. Começar dentro de casa, e eu queria pensar aqui, porque se você tem uma conversação dentro da própria casa, do pai com o seu filho, também vai ter uma boa conversação dentro da igreja, do irmão e irmã. Então, é isso que a gente vai falar aqui, para a gente subestimar um pouco não importância, mas assim, o efeito que tem uma pessoa bem resolvida dentro da igreja. Do quanto isso pode ser benéfico para nós, como os líderes podem surgir com isso. E algo que a gente quer estimular muito nos nossos adolescentes, porque eles serão os nossos próximos líderes. E é difícil porque a gente não enxerga muito disso. Então a gente quer que isso seja algo que venha tanto deles, mas que existe esse estímulo. E nós somos privilegiados por isso, nós tivemos chamada por muitos anos. E ela sempre foi uma roda, fazer tudo pra gente, estava ali sempre, comia atrás, sempre apoiou muito da igreja, fora da igreja, sempre deu todo apoio. Toda a equipe, o Tival também, foi maravilhoso. Na minha vida mesmo, eu sei o efeito que ele teve, como foi para isso. E toda a nossa professora, a Cristina, sempre presente conosco. E a gente queria deixar finalizar a coisa. Isso. O papel de hoje é para que ambos os lados se entendam. Os lados abram mão de suas dificuldades e entender os adolescentes. E que os adolescentes abram mão dessa visão errada sobre os adultos. E que ambos criem um relacionamento com comunhão, tanto dentro de casa quanto na igreja. Porque existia essa comunhão, também não existiam as oportunidades. E é algo que precisa existir dentro, que são as oportunidades dos adolescentes estarem envolvidos, para que eles sejam jovens aptos. Nós temos muitos jovens aptos, e a gente também quer que essa geração seja repleta de jovens líderes, como nós estamos falando. Então, essa forma que existe essa ativação de ambos os lados para que exista essa conversação. E que também haja essas oportunidades para que os nossos adolescentes de agora sejam jovens aptos e jovens líderes. Amém. E que esse nosso amor